O ministro Celso Mello será o relator do Supremo Tribunal Federal numa ação protocolada pelo chamado Centrão para tentar barrar a candidatura à reeleição do atual presidente da Câmara, que é o deputado Rodrigo Maia, como você sabe. O Centrão, que é um bloco informal de cerca de 200 deputados, 13 partidos da base aliada, está liderada lá pelo PTB, quer que a candidatura de Maia seja declarada inconstitucional. O argumento aqui é que a Constituição Federal e o regimento da Casa proíbe a reeleição de membros da mesa para o mesmo cargo, dentro do mesmo mandato. Em sua defesa, Maia alega que o veto não se aplica a presidentes da Câmara eleitos para mandato tampão. Como você está lembrado, ele foi eleito em julho deste ano para um mandato de 7 meses, após o deputado Eduardo Cunha renunciar ao cargo. A eleição da próxima mesa diretiva está marcada para 1º de fevereiro. E mais um detalhe, né? Nós estamos aqui com o nosso convidado, está aqui conosco o advogado, o doutor Alberto Rolo, que é advogado e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Doutor Rolo, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo, Alberto. Boa noite, é sempre um prazer estar com você aqui, Heródoto. Obrigado. Bom, então, queria que você, por favor, nos ajudasse a entender o seguinte. O deputado Rodrigo Maia pode ou não se candidatar à reeleição como presidente da Câmara? Então, Heródoto, me parece que a melhor interpretação e aplicação do regimento interno é no sentido dele não poder, porque o regimento interno fala claramente, fala textualmente, vedada a recondução na mesma legislatura. Então, dentro da mesma legislatura, dentro daquele mandato de 4 anos, que é esse que está na metade, ou vai terminar agora, essa primeira metade, não poderia haver recondução. Mas a interpretação que ele força, e aí são aqueles interesses todos que a gente imagina que existam, não sabe o detalhe, mas imagina que existam, todos aqueles interesses lá de dentro da Câmara, estão querendo forçar essa interpretação, de que, na verdade, ele não está exercendo um mandato de presidente da Câmara agora. É um mandato tampão, não valeu. Ele teria direito a um mandato de 2 anos, então esse mandato tampão, pela renúncia ao cargo de presidente do ex-deputado, né, Eduardo Cunha, não vale. Então, ele tem direito a um mandato inteiro nessa próxima eleição da mesa, dos membros da mesa, do dia 1º de fevereiro. Rolô, mas o Michel Temer, quando foi presidente da Câmara, ele não ficou lá 2 mandatos? Pois é, a gente pode usar, não foi o único, houve outros deputados que também exerceram 2 mandatos, mas o presidente Michel Temer, na época deputado, exerceu 2 mandatos de presidente consecutivos, mas em legislaturas diferentes, em mandatos diferentes. Então, foi o 2º biênio de um mandato e o 1º biênio do outro mandato. Então, foram legislaturas diferentes. E aí o regimento interno nem a Constituição falam nada. Então, todos os outros casos foram baseados, né, nessa interpretação. Então, agora é que o Rodrigo Maia, o deputado, está querendo mudar por aquelas circunstâncias que a gente não sabe, mas imagina que tem, né? Para mudar, teria que ser feito o quê? Um projeto? Aonde está estabelecido? Está na Constituição ou não? Está no regimento interno da Câmara. Então, na verdade, daria para fazer uma alteração no regimento interno. Tem que mudar o regimento. Daria para fazer, não vedando reeleição na mesma legislatura ou colocando de forma expressa que mandato tampão também vale, né? Mandato tampão está inserido nessa vedação. Entendo. Quer dizer, então seria uma resolução interna da Câmara dos Deputados? Do regimento interno, uma alteração no regimento interno ou uma melhor explicação. E tanto isso é verdade, Heródoto, se a gente acompanhar os passos que o deputado Rodrigo Maia deu nessas últimas semanas, nos últimos dias, ele fez uma consulta para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a Comissão de Constituição e Justiça dentro da Câmara dos Deputados, é que tem competência para dar a interpretação, a melhor interpretação das normas jurídicas. Então, ele mandou essa consulta para a CCJ, perguntando se ele tem ou não fundamento jurídico ou respaldo jurídico para se candidatar novamente dentro da mesma legislatura. Só para lembrar, essa legislatura começou em a eleição foi em 2014, então começou em 2015, vai até 2019, é 1º de fevereiro, que é a posse, né? Então, nós estamos na metade, chegando na metade dessa legislatura. Então, o que ele quer é como se pudesse ficar os 4 anos. A comissão, né, já respondeu ou não? A comissão respondeu, me parece, eu me lembro dessa notícia semana passada, a comissão respondeu o parecer, ou tinha o relator preparou o seu voto no sentido de não poder existir essa reeleição neste momento. Então, bom, um outro esclarecimento que eu gostaria que você desse para a gente é o seguinte. Nós temos os projetos de origem popular, né? Para fazer um projeto, para apresentar um projeto, quantas assinaturas eu tenho que ter? Esse assunto, Heródoto, ganhou importância ainda nas últimas semanas, né? Mas é importante lembrar que a previsão do projeto de iniciativa popular está na nossa Constituição desde 88, então são 28 anos, está lá no artigo 61. Mas me parece que quanto nós tivemos 5 no máximo?
Mais ou menos isso. Acho que sim. Mas está há 28 anos na Constituição. Que bom, sempre antes tarde do que nunca. Então é bom a sociedade lembrar que existe essa possibilidade e a Constituição trouxe essa possibilidade para privilegiar a participação direta do cidadão. Ora, nós, cidadãos, podemos, de forma organizada, propor projetos de lei diretamente na Câmara dos Deputados. O que diz o artigo 61 da Constituição? 1% de assinatura de todos os eleitores. Esse 1% é dividido em 5 estados no mínimo, para não ser alguma coisa bairrista, regionalizada, né? E em cada estado 0,3, 3 décimos, né? Então, cumprida essa fórmula, cumprida essa matemática, então o projeto de lei vai dar entrada lá na Câmara dos Deputados. Isso é mais ou menos quantas pessoas tem que Olha, se a gente fizer uma conta rápida, Heródoto, nós tivemos agora na eleição de 2016 mais ou menos 144 milhões de eleitores. Então, 1% vai dar 1.400.000 e tantas mil assinaturas. Mas não 1.400.000 assinaturas só em São Paulo, porque isso no viaduto do Chá a gente consegue, né? Então, divididas... Ou se eu ficar aqui na estação do metrô, vou conseguir também consegue. Então, divididas essas assinaturas em no mínimo 5 estados e em cada estado 0,3%. Essa é a receita da Constituição. Uma vez superada essa receita, o projeto dá entrada lá na Câmara dos Deputados e aí tem uma tramitação normal. Agora, me explica uma coisa. Como é que você vai conferir 2 milhões de assinaturas? Mas é exatamente vai ter que mandar reconhecer, firma ou não? Mas é exatamente por isso que nós tivemos aí poucos projetos desde a Constituição de 88 para cá. E uma coisa importante, isso o presidente Rodrigo Maia explicou quando houve aquela liminar do ministro Fux, né? Para não ter que conferir essas assinaturas, uma a uma, que é o certo, o que o presidente da Câmara normalmente faz? Convida os líderes de todos os partidos lá da Câmara e pede para eles assinarem. Então, o projeto acaba entrando no protocolo como projeto de iniciativa, não iniciativa popular, porque eu não conferi as assinaturas, mas um projeto de iniciativa de todos os líderes, para não ter a paternidade deste ou daquele partido. Então, todos os líderes assinam, portanto, é um projeto de lei das lideranças, dos deputados. Agora, é importante essa sua pergunta, e para o telespectador entender, que para formar partido político, vamos fazer um paralelo com o direito eleitoral. Para formar partido político, também são exigidas milhares de assinaturas. Mas como é que essas assinaturas são conferidas? Não é por aquele que está passando a lista. Cada assinatura, quando a gente vai formar um partido político, é conferida pelo respectivo cartório eleitoral. Então, se eu estou inscrito no cartório eleitoral da X Zona Eleitoral de São Paulo, o telespectador está da X Zona Eleitoral de Campinas e assim por diante, o cartório certifica que a minha assinatura... Uma por uma, mas cada cartório vai certificar 50 assinaturas, 60, 70, não é tanto assim. Somadas essas assinaturas no Brasil inteiro, aí a gente chega àquele mínimo necessário para os partidos políticos. Ora, essa receita também poderia ser aplicada no caso da iniciativa popular, mas a lei não obriga, a lei não exige. Então, a rigor, me parece que a responsabilidade por conferir as assinaturas é do protocolo da Câmara. Eu fico pensando no funcionário que vai receber as assinaturas, conferir lá uma por uma. Então, para evitar isso, que é uma burocracia e não atinge a finalidade é permitir à sociedade que inicie um projeto, dê iniciativa a um projeto de interesse da sociedade. Para evitar isso é que são convidados os líderes dos partidos. Aí você supera esse problema da assinatura. Agora, Rolô, uma vez chega lá o projeto, o último foi essas 10 medidas de combate à corrupção, foi o último popular. Aí chega lá, o que os deputados fazem? Eles mudam completamente o projeto. Heródoto, se a gente olhar a história com H desses últimos 28 anos da Constituição, nós vamos ver aí 4 ou 5 projetos, ninguém nunca reclamou das alterações que foram feitas. Nenhum desses 4 ou 5 projetos, ele finalizou, terminou exatamente como começou. Sempre houve um ajuste daqui ou dali. Especificamente nesse caso das 10 medidas contra a corrupção, é que está havendo algum tipo de grita, está havendo algum tipo de reclamação. Agora, eu penso o seguinte, isso a gente discutiu lá na OAB, a gente discute na faculdade. A iniciativa popular, então, tem que ter 1% da população. Os nossos deputados, os nossos senadores, representam também, além dos mesmos 1%, representam os outros 99% dos eleitores da sociedade. Portanto, me parece que eles já foram eleitos para legislar, então isso inclui alterar. Então, para que projeto de iniciativa popular? Pelo menos você leva lá e muda tudo. Essa pergunta é interessante, para despertar na sociedade essa vontade de iniciar um processo legislativo e para mostrar para os nossos representantes, o projeto de iniciativa popular começa na Câmara, obrigatoriamente. Então, para
provocar nos nossos deputados a vontade, a necessidade. A sociedade está cobrando que eu, Câmara, mexa naquele assunto, naquele determinado assunto. Se ninguém apareceu com uma ideia, se nenhum deputado apareceu com uma norma, uma lei nova, então a sociedade pode provocar isso. Agora, me parece, e com todo respeito ao ministro Luiz Fux, proibir o legislador de fazer, eles já fazem tão pouco, né? Proibir o legislador de legislar, de mexer nisso ou naquilo, me parece que é função deles também. Ainda que, se a gente falar nas 10 medidas... qualquer projeto que chegar lá, me parece... ou do Executivo, ou do Senado, ou da Câmara, ou popular, eles, obviamente, estão investidos tem um mandato para mudar. É isso? Eles foram eleitos para isso. Então, ainda que a gente não concorde com as alterações, né, nesse projeto específico das 10 medidas, ponham aqui, tira dali, a sociedade pode controlar o processo legislativo através dos seus representantes. Vai olhar de que maneira o seu deputado votou, vai olhar de que maneira o seu senador votou, e se não concordar, não vota neles na próxima eleição. Sem dúvida. O advogado Alberto Rolo está aqui conosco, né? Ele é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Rolo, suponha que a pinguela quebre o ano que vem, né? E o Tribunal Superior Eleitoral diga, olha, a chapa foi cassada, a chapa é Dilma e Temer. E aí, o que vai acontecer? Pois é, doutor, o pessoal está se agitando por causa disso. A Constituição diz que o ano que vem, então, 2017, já teremos completado o primeiro biênio do mandato do presidente da República, né, da chapa, presidente e vice-presidente. Portanto, se houver a vacância, a expressão que a Constituição usa é vacância, né? O presidente está exercendo agora o presidente Michel Temer e vice-presidente não tem mais. Então, sendo cassado o presidente Michel Temer, há a vacância dupla dos dois cargos. E a Constituição diz que, nesse caso, a eleição é indireta, feita pelo sistema indireto. Do Congresso Nacional? Através do Congresso Nacional. E é uma quem votação é que interna. pode ser candidato? Qualquer pessoa? Pois é, tem uma lei antiga de 64, se eu não me engano, que de alguma maneira tenta disciplinar essa votação. Para você ter uma ideia tão antiga que fala em votação em urna de lona, quer dizer, quando a gente já superou isso faz tempo, né? Mas na verdade o colégio eleitoral é o Congresso Nacional, são os deputados, são os senadores, e essa lei não fala nada de quem pode ser candidato, né? Então, em princípio, qualquer cidadão que estiver no gozo dos seus direitos políticos, não esteja inelegível pela lei da ficha limpa, né? É um começo, poderia ser candidato, mas aí vai ser votado só pelos membros do Congresso Nacional. Alberto, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Até Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Bom, eu tenho certeza que com a participação do Dr. Alberto Rolo, né, ficou mais claro esses assuntos importantes para nós podermos entender de uma maneira didática, né? Sou leigo nesses assuntos, os assuntos ficam bastante claros. E como eu digo para vocês, é uma maneira, uma pequena colaboração para você transformar opinião a respeito desses assuntos. A gente volta já já.